quisesse te expulsar, a gente não podia. Então, beleza. Então, coloquei para gravar. Se você quiser, você já pode compartilhar, Gustavo. Deixa eu compartilhar aqui, então. Espera certo. Tá aparecendo aí legal? Sim. Beleza, então. Então, vou abrir aqui o tempo. Eu vou começar já. Bom, meu nome é Gustavo, eu estou fazendo 2 projetos em placas de circuito impresso para o robô humanoide da Ita Androids. Opa, gente, eu voltei agora. Desculpa, Gustavo. Tem um certo formalismo da banca, aí eu vou Oi. só iniciar esse formalismo antes de você poder começar a apresentação, beleza? Beleza, vai. Tranquilo. Tá, então agora a gente vai começar a apresentação de TG1 do Gustavo Pereira. Nós temos aqui, eu sou o orientador, né, professor Marcos Máximo, nós temos aqui na banca o professor Geraldo Dabo e a professora Mônica Matsumoto, a quem eu agradeço imensamente por disponibilizarem os tempos de vocês para poder avaliar aqui o trabalho do Gustavo. Gustavo, você vai ter até meia hora de apresentação e depois a gente vai passar por uma fase de arguição por parte da banca. Então fique à vontade para fazer sua apresentação. Perfeito. Como o professor Máximo disse, eu sou o Gustavo, sou aluno do 5º ano de eletrônica e estou fazendo um projeto em placas de circuito impresso para o robô humanoide. É um projeto inserido no contexto da Ita Androids e que está sendo orientado pelo professor Máximo. Aqui meio que o roteiro da apresentação. Primeiro fazer uma breve introdução sobre a equipe, sobre os projetos que estou fazendo. Depois vou falar brevemente sobre a motivação e a descrição do problema, abordar a metodologia e, por fim, vou falar dos próximos passos e resultados esperados daqui até o final do ano, até terminar até a conclusão do trabalho. Beleza. Primeiro sobre o CHAP, que é o nosso robô humanoide, que é o que a gente usa hoje nas competições, que serve como plataforma de desenvolvimento para os membros da equipe. A primeira versão desse novo robô foi construída em 2017, embora ela venha passando por diversas atualizações, até hoje a gente faz atualizações nele, tanto da parte mecânica, quanto de eletrônica, quanto de computação. A primeira versão base, ela é de 17, ela é baseada no Darwin, que é um robô construído pela Robots, é um robô em miniatura humanoide, construído pela Robot há uns bons anos, a gente tem até alguns exemplares no laboratório. E o objetivo principal do CHAP é disputar jogos de futebol na Humanoid League Kid Size, que é uma categoria que a gente compete tanto na RoboCup, que é a competição mundial de robótica, quanto na LARC, que é a latino-americana. O movimento dessa primeira versão é realizado por 20 servos motores MX-28, que são espalhados aqui por todo o corpo, são essas caixinhas pretas aqui. O robô ele é constituído pela câmera que fica na cabeça dele, que é utilizada para visão. Aí ele tem um computador central no torso e uma placa de controle e monitoramento. Essa placa foi desenvolvida pela equipe. Há também uma placa com interface de botões, que é um requisito da competição, tem os botões para controle, alguns controles manuais. Nessa primeira versão, a gente também tem uma placa para gerenciamento energético, e é isso. Essa é a primeira versão com as principais placas. A partir de 2019, começou a ser desenvolvida uma segunda versão do robô, tanto por novos requisitos, novas regras da competição, quanto para algumas atualizações do projeto mesmo, para a gente melhorar a performance, tanto da parte de eletrônica, quanto de computação, quanto da parte mecânica. Então, a gente começou esse novo projeto, que é o projeto que está inserido as placas que eu vou descrever aqui, que são as placas que eu estou trabalhando. Vamos lá, próximo. Aqui eu vou dar uma visão geral da arquitetura arquitetura eletrônica desse novo robô. Ele aqui vai ter essa parte de cima aqui superior, vai ter a câmera, que ela vai ser ligada diretamente
a NUC, que é o nosso processador central. No centro, próximo à NUC, a gente tem a PCMB, que é uma das placas que eu estou trabalhando, que é uma placa que serve tanto para gerenciamento energético quanto para controle e monitoramento. Controle dos servos, os nossos posicionamentos dos servos são computados pela NUC, essa NUC vai passar a informação para a PCMB, PCMB vai mandar os comandos para os servos. Ela é conectada aos servos numa topologia daisy chain, são 5 cadeias de servos, uma no pescoço, 2 dos braços e as 2 das pernas. Nessa nova versão do robô, como esse robô será um pouco maior, os servos das pernas são um pouco mais recentes, um pouco mais potentes, com torque um pouco mais forte, só que por ser mais recente, ele usa um protocolo de comunicação diferente, o novo protocolo da Dynamixo, que é o Dynamixo 2.0. E a ideia é que essa PCMB seja compatível tanto com esse protocolo quanto com o protocolo 1.0 que a gente usa no MX28, que é o da primeira versão do robô. No pé do robô, a gente ainda vai ter 2 placas para sensoriamento ativo do pé, que é a que a gente denominou FSB, que é Foot Sensor Board. Agora um pouco sobre as placas. Primeiro, a FSB. O objetivo da FSB é realizar o sensoriamento ativo do pé do robô, então, ou seja, ela vai medir as forças nos pontos de contato do pé do robô com o solo. A ideia é que ela seja uma alternativa de baixo custo a sensores de 6 eixos que robôs mais sofisticados, fabricados pela NASA, empresas do tipo utilizam, que são sensores bem caros, que passam de $5.000. Esse projeto é fortemente baseado num projeto de uma outra equipe, uma equipe francesa chamada Robin, que é um projeto um pouco mais antigo. E esses dados que serão obtidos com essa placa, a ideia é que eles produzam uma caminhada um pouco mais robusta, já que eles vão permitir prever certas perdas de estabilidade no robô, já que você vai conseguir antever quando o centro de massa do robô está passando do ponto limite de apoio. Então, a ideia é que a gente consiga antever algumas quedas e fazer a correção do posicionamento de servos com base nisso. A primeira versão dessa placa foi feita em 2020, numa iniciação científica que eu mesmo fiz, que é essa versão mostrada aqui. Aqui no centro temos o microcontrolador e nas extremidades aqui você tem em azul você tem a entrada dos extensômetros, que eu vou abordar um pouco mais como é que funciona a placa logo na sequência. E aqui a gente tem a PCMB, que a ideia é que ela seja a integração da CMB com a PWB, que são as placas atuais do robô, do Chap G1. Por que a gente quer fazer isso? O objetivo é simplesmente simplificar a eletrônica, transformar 2 placas em uma para reduzir a par de cabos, reduzir problema de cabos, de mau funcionamento, porque é bem comum a gente ter alguns problemas de quando o robô cai, algum cabo fica um pouco meio solto, e aí desligar o robô, dar alguma pane geral, a gente tem que retirar o robô do campo, descobrir onde está o problema para fazer essa manutenção. E como eu disse, a ideia é fundir essas 2 placas mostradas aqui e juntar em uma placa as 2 funções de uma. Então, aí a PCMB será responsável pela gestão energética, o monitoramento dinâmico do robô, vai ter uma unidade de medida inercial no centro dela, que vai fazer as medidas de acelerações e velocidade do robô, e controle dos servos, porque o controle dos servos é efetivamente feito pela CMB. É ela que envia os comandos para a daisy chain, que vai exercer o comando de cada um dos servos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a motivação e descrição do problema. Primeiro, sobre a FSB, que é a placa do pé. O pé do Chap foi projetado em 2018, na iniciação científica de 2018, feito por um outro aluno aqui que participou da iniciativa. O modelo do pé pode ser entendido como a chapa metálica com 4 vigas engastadas, que é o que está mostrado aqui na imagem. E a ideia é que a gente calcule a força em cada um desses pontos de apoio com base na deformação de cada uma dessas vigas. Então, a gente vai computar o quanto elas se deformaram, e com base no quanto deformaram, a gente vai saber o quanto de força está sendo aplicado na ponta. E presume-se que esses dados irão produzir uma caminhada mais estável pelo aquilo que eu falei, de você conseguir antever perda de equilíbrio. Aqui, sobre como será feita essa medição de deformação.
a ideia é que cada viga, cada haste engastada tenha um par de extensômetros que serão conectados à placa numa configuração baseada na ponte de Wheatstone, formando um sensor ponte. Então, você vai ter em posições opostas aí os extensômetros e ainda 2 resistores, conforme mostrado aqui no esquemático que eu tirei do próprio áudio. E com base na diferença, esses extensômetros são resistência com base, a resistência deles é variável com a deformação. Essa variação de resistência vai gerar uma diferença de potencial nos terminais da ponte, porque a ponte vai ficar desequilibrada. E essa diferença de potencial vai permitir que a gente calcule a força que está sendo aplicada nessa haste específica que a gente está analisando. Além disso, o pé também, isso é mais para conveniência, a placa também vai contar com unidade de medida inicial para que a gente possa mensurar velocidades e acelerações do pé também, para ainda ter ainda mais uma fonte de dados para auxiliar, né, na caminhada. Agora, sobre a PCMB. Conforme eu já apresentei, ela vai combinar as funções da PWB e CMB, e como ela tem muitas mais funções que a própria FSB, ela vai precisar de circuitos dedicados a cada uma das suas funções. Então, ela vai ter um circuito dedicado ao gerenciamento energético, vai ter um circuito dedicado ao barramento do servo, vai ter um circuito dedicado a essa parte da IMU, e todos esses processos vão ser controlados por um único microprocessador, que vai ficar no centro da placa, que é a evolução do microprocessador usado na própria CMB. Então, próximo. Agora, um pouco sobre a metodologia do projeto, que é a parte mais de concepção do circuito e quais as técnicas de construção que pretendemos utilizar ao longo do projeto. Primeiro, sobre a FSB. O projeto foi dividido em algumas áreas principais, que foi desde escolha de componentes, escolha de quais componentes a gente iria utilizar, microcontrolador, indicadores operacionais, até como seria feita essa comunicação, porque a ideia é que ela seja compatível tanto com o SHAP G1 quanto o SHAP G2, embora a prioridade seja o SHAP G2, então ela vai precisar ser compatível com os protocolos de comunicação dos dois tipos de motores. O primeiro protótipo foi feito em 2020, na ciência científica, só que aí algumas partes, depois foi feita a revisão e algumas partes dele não ficaram tão, assim, poderiam ser melhores. A gente poderia ter alguns pontos de melhora de performance que foram percebidos e, como parte desse trabalho, eu decidi aplicar eles na placa. Então, os principais problemas aqui foram a baixo nível de simetria nos amplificadores operacionais, o que não é um requisito, assim, um must-have, mas é bom ter, né, um nice-to-have. Então, é interessante que os circuitos integrados, principalmente os amplificadores operacionais, tenham um maior grau de simetria nos circuitos nos seus circuitos para uma melhor performance. A gente também teve alguns pontos de atenção nas trilhas de power, que são as trilhas de tensão e de terra. Elas tinham a mesma espessura das trilhas de dados. E qual que é o problema disso? O problema é que isso poderia aumentar muito a resistência dessas trilhas e causar quedas de tensão muito... Opa, ele travou? Acho que sim, né? É porque Parece que sim, parece que essa sim. imagem não está congelada e a dele congelou. Achei que tinha sido minha conexão, porque ela deixou meio Você já está Ele esperando travou. por tudo. Porque durante a apresentação dele já teve umas 2 vezes que apareceu que eu estava perdendo. Você tá no ITA também, né, PCW? Tô sim, não tá tendo problema aqui não. Ah, é? Então será que é, sei lá, o lado da computação aqui também Pode ruim? ser que talvez seja o lado de vocês aí, verdade. Mas acho que ele tá no H8. Deixa eu tentar mandar uma mensagem aqui pra ele. Pior que se duvidar ele nem percebeu, porque já aconteceu uma vez que um O cara vai professor embora. dava... ele passou uns 20 minutos falando, coitado, ou da vida mecânica. Ele passou uns 20 minutos na reunião falando, que estava apresentando.
Sim. Tentar ligar para ele. Então. Oi. Alô? Isso mesmo. Caiu, ele não tinha percebido. Olha só. Se tivesse avisado, coitado, ia apresentar o TG inteiro ali pra ninguém. Eu tinha continuado mesmo. Então, volta uns slides aí que a gente parou. Você estava falando dos CIs, E da travou de novo. coisa. Ixi, tá meio ruim aí, Gustavo. Bora tirar nossas imagens para ver se dá um help. A sua seria Tá, bom aqui. deixar, mas se não der certo, é a vida. É, porque aqui acho que deu algum pico de luz e tá voltando aos poucos a internet, sabe? Tá, Do então, nada você tá apagou aqui na tudo. net ou você tá no Redcard? Tô na net. Ah, então melhor. Vou ver aqui. Onde eu parei, eu me perdi. Você tava nesse slide, acho que você tava Nesse tipo nos slide, primeiros bullets. É, se quiser apresentar de novo, ele do começo. eu voltei um aqui para ficar um Tava pouco exatamente mais. nesse slide. Ah, beleza. Começa ele de novo, então. Beleza. Eu vou retomar a partir daqui. Então, bom, o primeiro posicionamento de roteamento da placa do pé foi realizado em 2020, na iniciação científica que eu participei. Só que a gente identificou alguns pontos, numa revisão feita aí em 2021, a gente identificou alguns possíveis pontos de melhora e que poderiam gerar alguns problemas para a gente no decorrer do projeto. O primeiro deles foi que o circuito da placa tinha baixa simetria nos amplificadores operacionais, o que não é um requisito assim tão crítico, não é um must-have, mas seria um nice-to-have, né? Seria melhor se pudesse ter. E como havia espaço disponível, a gente conseguiu aí fazer. A gente pensa que pode fazer uma readequação do posicionamento da placa. Aí sim, agora um problema um pouco mais crítico é que as trilhas de power tinham espessuras eram muito finas, eram da mesma espessura das trilhas de dados mesmo, e isso poderia gerar queda de tensão muito, muito grande, queda de tensão indesejáveis, porque a resistência das trilhas ficaria muito alta. Né? E aí a gente viu que seria interessante colocar aí pelo menos o dobro da espessura das trilhas de dados, as trilhas de power, para justamente diminuir essa resistência das trilhas. E além disso, ainda adicionar algumas ilhas de cobre tanto para diminuir ainda mais a resistência, quanto para melhorar a performance térmica da placa, já que essas trilhas poderiam ser usadas para dissipação de energia. E a gente também percebeu que seria interessante fazer um reposicionamento de alguns componentes passivos, principalmente os capacitores de desacoplamento, e deixar eles ainda mais próximos dos pontos de conexão com os circuitos integrados, porque com isso a gente conseguiria reduzir as indutâncias e capacitâncias parasitas, que aí, nesse caso, são completamente desejáveis. E sobre a placa do pé, seria mais ou menos isso que a gente pretenderia fazer. Agora, sobre a PCMB. Como foi o processo dela. A PCMB é uma placa já bem mais elaborada, bem mais complexa, tem vários tipos de circuito. Então, a gente meio que separou cada um desses circuitos, fez a definição de requisitos de cada um desses circuitos para desenvolver eles separadamente. Então, circuitos reguladores de tensão, por exemplo, a gente pegou, fez quais as características desejáveis. Em grande parte, a gente se baseou em experiências da própria CMB, da própria primeira versão do CHAP, então a gente já conhecia como deveriam funcionar os circuitos, o que dava certo, o que não dava.
Depois que a gente projetou os circuitos, a gente fez algumas simulações no LT-Spice para avaliar o funcionamento do circuito num ambiente um pouco mais próximo do real. E aí a gente fez algumas adequações, testou com valores, fez algumas alterações de valores, para os valores ficarem mais próximos dos valores comerciais, né, para não ter que popular demais a placa e ficar inviável. E, por fim, a gente pensou num circuito de comunicação que obviamente estivesse compatível com a FSB, já que eles fazem parte da mesma corrente de Daisy-Chain, que é a corrente das pernas, né? A corrente das pernas vai começar ali na PCMB e vai até a FSB. Então, ela tem que ser completamente compatível com a FSB. E aí, depois disso, a ideia é entrar em discussão os pontos de construção da placa mesmo. Então, que vai envolver o posicionamento dos componentes, que é discutido principalmente com o time de mecânica, né, já que eles são responsáveis por fazer a estrutura do robô, e a gente precisa levar em consideração alguns pontos bem importantes, como, por exemplo, a acessibilidade dos conectores, porque se a gente tiver que desmontar o robô toda vez que for precisar fazer alguma manutenção, trocar algum servo, trocar algum braço, principalmente com competições, fica bem inviável, porque seria uma perda de tempo muito grande. Então, a gente tem que fazer o projeto de forma bem próxima ao time de mecânica, justamente para que a gente consiga fazer um robô um pouco mais viável, com uma manutenção um pouco mais viável, um pouco mais fácil. Outro ponto de preocupação é que a gente tenta colocar a unidade de medida inercial, que ela vai dar aí algumas informações sobre a dinâmica geral do robô, diferente da placa do pé, que vai fornecer só sobre o pé. Próximo ao centro de massa, então a gente coloca ela no centro da placa. O problema de fazer isso é que você deixa a IMU um pouco mais suscetível a vibrações, né, já que está no centro, e por causa disso a gente tem que deixar ela bem firmemente presa. Então a gente precisa também de pensar alternativas para deixar essa IMU de forma mais rígida possível e também deixar a placa na estrutura do robô mais rígida possível. E, além disso, a gente vai usar as mesmas técnicas de circuito integrado que a gente usou nessa segunda versão da FSB, que é a versão que estou desenvolvendo, que é as mesmas preocupações de evitar capacitâncias parasitas, colocar capacitores de acoplamento próximos à entrada do circuito, e no caso dela ainda mais crítico a parte do desempenho térmico, né? Porque como essa placa fica bem próxima da nuke, como eu mencionei no início, as duas ficam no torso, ela fica junto ali no torso do robô, a parte térmica é uma preocupação importante para evitar possíveis panes de superaquecimento e coisas do tipo. Agora, os próximos passos de cada um dos projetos. Primeiro, sobre a placa do pé, a gente vai reposicionar alguns dos circuitos integrados para conferir essa morsimetria que eu falei, já que a gente tem espaço disponível, é algo que é factível. A gente vai reduzir essas trilhas de power para justamente reduzir as quedas de tensão, além de reposicionar alguns componentes, especialmente os capacitores de acoplamento, para reduzir essas indutâncias e capacitantes parasitas. E, por fim, a gente vai adicionar também as ilhas de cobre que eu comentei, para justamente melhorar a performance térmica e diminuir ainda mais as quedas de tensão ao longo da placa. E com isso a gente espera terminar ainda esse ano o projeto, para aí no ano que vem a gente já pensar na integração da placa no robô. Já na PCMB a gente pretende finalizar o circuito de chaveamento dos servos. No relatório eu comentei lá que a gente conseguiu levantar os requisitos, mas ainda faltam alguns detalhes, algumas simulações a serem feitas. Por fim, a gente vai determinar, em conjunto com o time de mecânica, as dimensões da placa e o posicionamento mais ou menos exato ali dos componentes, porque provavelmente a gente vai ter que fazer algumas correções ainda ao longo do projeto, já que a gente está meio que desenvolvendo em conjunto, de forma paralela com o time de mecânica. E, por fim, a gente vai fazer o roteamento da placa, utilizando as mesmas boas práticas e técnicas que a gente utilizou na segunda versão da placa do pé. E foi isso. Obrigado. Beleza. Muito obrigado pela apresentação, Gustavo. Você gastou em torno de
23 minutos, mas caiu durante uns 4 minutos, né? Então, na prática, acho que uns 20 minutos ou menos que isso, então está dentro do tempo, corretamente. E agora a gente vai passar para a fase de arguição por parte da banca. Na eletrônica e na computação, a gente costuma utilizar para escolher o primeiro membro a falar da banca o critério de distância. Então, nesse caso, como podemos considerar como distância física, por esse critério, a primeira pessoa a falar na banca seria a professora Mônica, que atualmente está nos Estados Unidos. Então, professora Mônica, pode ficar à vontade para poder fazer os seus comentários. Eu agradeço novamente a participação aqui na banca. Muito obrigado. Obrigada, quero agradecer primeiro ao convite para participar da banca do Gustavo. Gustavo, eu gostei bastante da apresentação, ficou mais claro. Na verdade, acho que eu não tenho muitas perguntas, não. Eu fiquei curiosa com uma coisa que eu li no texto, se você puder elaborar mais. Você falou que um dos desafios, e aí eu não sei se é desse, acho que é outro robô ou não, que a caminhada vai ser feita numa grama de 3 centímetros de altura. Ah, sim. Me explica aí as dificuldades. Isso é para os dois robôs, né? Porque os jogos acontecem nessa grama, nessa grama aí com 3 centímetros de altura. Até por isso que o pé ele tem meio que essa ideia de chuteiro, né? Tem tipo umas travinhas, para o robô ficar mais estável. Só que o problema dessa grama é que ela acaba sendo uma superfície bem irregular. Então a gente precisa ter um mecanismo de controle e predição de posicionamento de centro de massa do robô muito bem feito, muito bem robusto, para justamente o robô conseguir fazer essa caminhada sem ficar caindo toda hora, já que quando ele cai, demora um tempo até ele conseguir voltar ao jogo, que ele tem que ser totalmente autônomo. E essas travinhas engatam no chão, é isso? Elas não engatam, mas elas dão uma maior estabilidade, né? Elas meio que prendem mais o pé no chão. Elas impedem que o robô meio que escorregue, meio que pise em falso, sabe? Pise e sai chiando, cai no chão. Não, super interessante. E outra coisa, eu vi alguns errinhos de misspelling, né? Sei lá, tá faltando uma letrinha aqui, tem que falar letrinha invertida no texto. Acho que isso é fácil de passar um corretor. Então, eu vi algumas coisas tipo string out, tava faltando U, sabe, assim, algumas coisas que se repetiram no texto. E aí, só um comentário no final, não ficou muito claro dos próximos passos, quanto tempo você acha que vai gastar em cada... Porque tem bastante atividade, né, para ser feita. Algumas atividades já foram iniciadas, boa parte delas, na verdade, já foram iniciadas. A placa do pé, por exemplo, praticamente pronta, só falta uma revisão um pouco mais criteriosa de como foi feita essa inserção de trilhas, esse reposicionamento dos componentes, mas a base já está toda ali. Na placa na PCMB, a gente já tem praticamente toda a definição de circuito, como é que vai ser, a gente já tem a ideia geral de como que vai ser, e já tem a ideia geral também de como vai ser feito esse posicionamento. Então, depois desse posicionamento dos componentes, vai ser só terminar o roteamento mesmo, e aí praticamente acabar o projeto, né? A primeira versão do projeto. E como que funciona a interação de, beleza, fechou o projeto, todas as trilhas e o placement, né, a localização dos componentes. Qual que é o processo de teste e de qualidade que vocês fazem nessa... Então, primeiro a gente faz uma revisão geral com o time de eletrônica, que tem outros membros, alguns membros aí já formados, tem o Davi, que fez mestrado aqui há pouco tempo, o Miguel, e depois que foi feita essa revisão, a gente já coloca em produção para testar a placa na prática. Aí depois da placa ser produzida, a gente vai fazer o software embarcado dela, o firmware, para iniciar os testes de bancada. Então tem um protocolo de testes já feitos ou você... Não, meio na prática, assim, a gente testa, vê se está funcionando, vê se os circuitos estão funcionando, se está chegando as tensões que a gente pensou que chegariam, né, que as tensões projetadas, e nisso a gente já vai tentando colocar o código já que é usado no robô mesmo, para ver se a placa vai conseguir operar como esperado. Tá certo.
Tá bom, Gustavo, acho que eram mais umas curiosidades aqui. Obrigada, parabéns pelo Eu trabalho. agradeço. Muito obrigado, professora Mônica. Agora eu passo a palavra para o professor Adabo, a quem eu agradeço também a participação aqui na banca. Pessoal, Eu não estou Professor Adabo? escutando. pessoal, a W não está escutando. É que é o microfone desligado, né? Ah, tá. É difícil. Beleza. Um pouco mais difícil. Beleza. Mas então, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Sempre bom saber, né? Tomar conhecimento das atividades, né? Que estão ocorrendo aí no ITA, muito legal. E essa área aí do ITA Androids, ela já está bem tradicional, né? Já são muitos anos aí agregando, né? Alunos, uma atividade multidisciplinar, assim, fantástica aqui do ITA, né? Aproveitar para dar os parabéns aí principalmente para todos, né? Mas para o Máximo aí que está liderando esse esforço há vários anos já, né? Bom, sobre o trabalho, realmente, como disse a Mônica, fez uma apresentação bem interessante, né? Uma apresentação bastante ilustrada e tudo mais, né? Queria fazer alguns comentários. Eu fiquei com a primeira vez que eu li o título do trabalho, eu fiquei com uma sensação de que ele não era um título que refletiria com uma razoável precisão as atividades que estavam dentro desse trabalho. Você poderia me explicar por que houve essa opção por um título assim que ele acaba ficando meio genérico, né? Que são as placas do sistema robótico. Por que não focar no sistema que está sendo remodelado e ter uma ênfase maior nas placas? Eu pergunto isso porque você falou que tem escolha de novos componentes, aparentemente, aí peço até para você esclarecer, parece que tem um reprojeto aí, não só de placa, mas tem uma coisa de um protocolo de comunicação, enfim, tem algo a ser agregado ao robô que já existe. É isso mesmo? É isso, tem o reprojeto, principalmente da placa do pé. O título, eu coloquei um título um pouco mais aberto, porque eu não consegui pensar num título que fosse curto e não fosse ultra e que conseguisse resumir tudo que está sendo feito. Então, o título, sei lá, para não ficar um título muito grande, de 5, 6 linhas, tipo, projeto tal coisa, com ênfase em tal ponto, tal ponto, tal ponto. Aí eu tentei colocar um título um pouco mais simples e que abarcasse um pouco mais do que tudo estava sendo feito. Mas sim, há um reprojeto. O reprojeto principal é na placa do pé, que eu falei que a gente está fazendo, está reposicionando os componentes, fazendo as trilhas. A PCMB também, de certa forma, é um reprojeto que já tinha sido feito um primeiro protótipo, mas que ficou bem, com várias lacunas, né? Então a gente preferiu começar praticamente do zero para fazer quase tudo de novo aqui na iniciativa. E aí essa parte mais de definição do circuito, não sou só eu que faço, eu participo também, mas são vários membros em conjunto participando. Eu fico mais na parte do hardware mesmo, de fazer a placa em si, embora eu também participe dessas discussões, mas eu acho que a respeito do título, o principal problema é esse, é que eu não consegui um título que resumisse tudo que estava sendo feito e que fosse específico ao mesmo tempo. Entendeu? Tá. A outra coisa que eu fiquei com a sensação é que, acho que de uma certa forma você até explicou, mas eu fiquei com a sensação de que tem muita coisa, assim, é um esforço não para um TG, digamos assim. São vários TGs ou são várias pessoas, é um time, não é para uma pessoa, é para um time. Você esclareceu aí de alguma forma de que realmente, né, tem um time de eletrônica, tem um time de mecânica, que você tem aí uma área de atuação mais específica e tudo mais, né? Então, assim, eu
eu acho que você poderia, uma sugestão aí, né, claro, respeitando aí a orientação do Máximo, você poderia talvez fazer, porque vai ter a apresentação final lá, né, no final do segundo semestre. Então, talvez sintonizar um pouco melhor o seu texto com a sua atividade específica, né? Claro, tem tudo que está sendo feito nesse esforço coletivo, fantástico, acho que não tem nenhum problema você relatar, porque é o contexto, né? Mas eu acho que seria interessante você focalizar melhor o que você está responsável de fato e tudo mais. Acho que até deixar isso claro, assim, um objetivo, né? Olha, esses objetivos, tem esse objetivo, tem essas metas. Eu acho que, assim, até como uma forma de mensuração do que foi possível, de fato, ser feito, o que conseguiu fazer, ter um desempenho que ainda deixou a desejar ou não. Enfim, eu acho que valeria a pena. Não sei se você pensou nessa possibilidade ou querer explicar o porquê que você fez essa opção atual. Sim, sim. Então, primeiro sobre o projeto. A placa do pé, boa parte do projeto para começar, é meu, né? Porque eu comecei esse projeto na iniciação científica em 2020. Então, mesmo essa parte aí de protocolos e tal, eu fiz um estudo sobre isso. A PCMB é um pouco mais, como é um pouco mais complexa, aí tem uma participação um pouco maior do time. Mas a minha ideia era focar a sessão de resultados e discussões na minha contribuição só. Então, resultados e discussões, sim. Essa parte inicial do circuito, como é que foi feito, é mais para dar um contexto mesmo. E aí, a partir das técnicas de roteamento, técnicas de posicionamento, que aí seria uma parte que eu estou mais responsável, que eu participe de forma mais ativa. Embora eu também participe das outras áreas. Mas eu posso tentar, sim, tentar separar um pouco mais, principalmente. Eu até é porque quando eu vi os TGs de exemplo, eu fiquei um pouco meio travado na maneira como é que eles estavam divididos, né? Sempre nessas 4 sessões. O que depois eu pensei em fazer é meio que separar a metodologia, colocar essa parte de concepção do circuito antes e depois na metodologia focar só na parte de roteamento, de posicionamento de componentes e os resultados só nisso também, que seria mais minha contribuição principal, né, no trabalho. Isso aí que eu acho que daria para ser feito. Certo, certo. Parece que tem duas linhas principais aí, né, em paralelo que você está seguindo, né, que é a concepção da placa do pé, né, não é isso? Quer dizer, a concepção mesmo, né, em nível de como fazer, dos dispositivos que vão ser utilizados e tudo mais, e essa outra que é da fusão, né, das duas placas em uma, não é isso? Não, são dois projetos de placa, uma é a placa do pé e a outra é a fusão das placas. Isso. Sim, perfeito. Exato. Então são essas duas. Essa do pé, por exemplo, ela parece bem assim interessante, principalmente porque você trabalhou, né, na concepção dela. E deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta sobre essa placa. Porque tem aquele slide, né, que é um desenho, né, assim, parece que é como se você falou, né? São duas barras em X, né? É isso? Não, São duas barras em X? é um retângulo de metal com 4 hastes saindo dele. São 4 hastes. São 4 As. Ah, são tá. 4 hastes individuais. Perfeito, tá. Certo. E os strain gauges, eles estão posicionados onde? Eles ficam um em cima da haste, outro embaixo da haste. Então, são 2 por placa. Um par de strain gauges por haste, né? Então são... por haste, por haste. Então, por haste. São 8 São por 8 placa. strain gauges na placa, que chegam na placa. Tá. Ah, legal. Quer dizer que dá para você ter bastante medidas da... Tá. Interessante. E essa técnica, como é que você traduz isso, né, para dados úteis, um algoritmo? Como é que se trata isso? Ou já tinha uma outra? Então, a ideia é que a gente vai conseguir computar a força com base nessa deformação, né? A gente pega, que nem eu descrevi no
no relatório lá, a gente vai usar uma fórmula para conseguir as forças, e a gente vai mandar essa força ali para o computador central, que é a unidade de processamento, que ela sim vai ser responsável por fazer esse tratamento dos dados. Aí já é mais com o time de computação. Tá, então você fornece essas A gente informações. fornece os dados, a gente fornece os dados. Legal, legal, legal. E essa ideia não foi testada ainda, nenhuma vez? Como assim, testado de... Esse pé aí, essa placa do pé, ela foi colocada em funcionamento em algum momento? Não. Ela ainda vai ser feita. Ainda vai ser testado. A gente já fez alguns testes de firmware mais simples de bancada, mas de incorporar mesmo o strain gauge, fazer e realmente testar no robô nunca foi feito. A gente tem alguns exemplos na literatura de outras equipes que fizeram uma placa semelhante, né? Que nem eu falei da equipe francesa, foi bem nessa linha da nossa placa mesmo. Vocês estão, no seu caso específico, você está aproveitando lições aprendidas pela própria equipe ao longo dos anos sobre problemas que aconteceram com as placas, tipos de interferência? Sim, um problema que, inclusive, foi o professor Colombo que me chamou a atenção, foi no filtro utilizado para esses dados do que sai do strain gauge, né? Que a gente vai sair a tensão do strain gauge, passa para o amplificador e depois para um filtro. Ele comentou que com os valores do filtro que a gente usou, pode acontecer de perder parte do sinal de interesse, né? Porque ele falou que, embora, pela teoria, o filtro funcione, eles testaram isso em outra categoria, que é o VSS, e deu problema, porque estava realmente barrando parte de sinal. Então, ele sugeriu que a gente tentasse fazer o filtro de forma digital, e que está sendo considerado também que a gente... Estou até pensando num jeito de fazer a placa, assim, de tentar colocar 2 caminhos para o sinal, um com o filtro físico, vamos dizer assim, e outro ali com tipo um jumper, que a gente vai deixar em aberto para depois até usar a placa meio como teste, sabe? Vamos desativar o filtro físico, vamos testar o filtro digital para ver se funciona. Porque seria até melhor, né? Porque se fosse um filtro só físico, a gente precisasse fazer alguma alteração, a gente ia ter que ficar só tirando componente, colocando, só dando de novo. Então é uma alternativa que eu estou considerando também. Tem um ponto aí que eu acho que ele é central, porque desenhar uma placa, mandar fabricar e montar os componentes é uma coisa que você consegue assim, chegar, tá aqui, eu fiz a placa. Outra coisa é esse comentário da Mônica referente à validação, né? Aos testes de validação. Então, assim, o que eu acho que seria uma coisa interessante, e você já respondeu para ela, mais ou menos aí, que é um jeito um pouco aí... não tem um procedimento, assim... Muito bem definido, né? Muito bem definido, adotado pela equipe, né? Mas talvez uma contribuição interessante desse trabalho seja justamente isso, definir um procedimento de testes para uma placa e como também fazer o procedimento de integração dessa placa no robô já existente. Porque, na verdade, você tem um sistema que ele é complexo. Ele não é mais uma coisa simples, ele tem muita funcionalidade, né? Tem toda aquela cadeia de atuadores ali, né? Então, não é uma coisa simples. Tudo bem, a equipe é experiente, né? Tem muito conhecimento já, ao máximo, vem liderando também, ele próprio acaba sendo um receptáculo de informações e dicas e lições aprendidas e tal. Mas acho que uma contribuição assim interessante como trabalho, né, de formatura, seria esses procedimentos. Porque você pega uma placa, essa do pé talvez nem tanto, mas talvez sim. Principalmente a outra, que você vai integrar duas, né? Aquilo ali, né, tem grande chance de não dar certo na primeira. Né? Porque é muita coisa. Então, como que vai? Tem um procedimento um pouco mais passo a passo para chegar lá? Melhor do que você chegar com uma placa completamente pronta e agora nós vamos testar a placa. Né? E aí não funciona e você não sabe nem por quê e nem por onde começar a encontrar esse defeito. Não seria melhor já estar certo de que isoladamente cada parte, né, do circuito
esteja funcionando bem, foi pensado adequadamente, foi projetado adequadamente. E talvez, aí eu estou viajando aqui dando opinião, tá? Não seria bom, talvez, fazer com partes desse sistema separadamente, aí você testa uma parte menor, e sim, enfim, um procedimento. Acho que isso poderia, é uma sugestão, tá? Lógico, você Não, está aí dentro perfeito. de um ritmo, de um trabalho, que, né, faz todo sentido também. Mas eu acho que uma coisa interessante é isso, porque eu vou repetir aquela sensação que eu tive, que parece assim, um trabalho grande. Tudo bem, tem mais pessoas, mas na hora de apresentar o TG é você, né? Na hora de fazer o documento é você. Na hora de explicar o porquê que eu fiz a placa, mas não funcionou, é você, entendeu? Então, eu acho que seria interessante também pensar, botar uma energia. Claro que você precisa da energia para ficar lá trabalhando com roteamento, pensando na espessura da zinha, também normal, tranquilo. Acho que também deveria ter um procedimento para fazer, adotar, né, ou buscar e adotar um procedimento para fazer esse desenho, sabe? Porque tem questões de aterramento, tem questões de interferência entre linhas, tem uns atuadores que você está comandando, que são correntes bem mais altas que outras de dados de processamento. Tem muita experiência na equipe. Isso aí Sim. eu acho que ajuda demais. Mas, e os critérios? Como é que eles claramente estão sendo adotados e documentados? Tem que ter critério para isso, né, na minha opinião. Então, assim, como conceber a placa é uma coisa, e depois, como fazer o teste, como validar, qual a estratégia para validação da placa, e depois, qual a estratégia para a integração dessa placa no sistema. Eu acho que não é uma coisa pequena, na minha opinião, é uma coisa bem grande. Então, é isso que eu coloco aí. Algumas sugestões, se alguma coisa aí te ajudar, beleza. Não, Se não, também tenho perfeito. certeza que você vai chegar num bom resultado também. Não, perfeito. Sobre a integração das placas, a gente meio que tem experiência já das placas do robô antigo, né? Os circuitos são meio que baseados no circuito das duas outras placas. Então, a gente meio que tentou fundir duas em uma, mas já com a forte experiência justamente das placas anteriores. Então, Mas não vai trocar componentes? a maioria não. A gente vai atualizar alguns, vai colocar um microprocessador, uma nova versão, mas ainda da mesma linha. Mas Tá. a grande maioria a gente vai tentar, inclusive, aproveitar da placa antiga. Tá, entendi. Microcontrolador. Os circuitos integrados, no geral, vão ser os mesmos. Tá. Ou os mesmos, ou versões novas dos circuitos que a gente já utilizava. Não, beleza, então é isso. Aí, bom, parabéns aí pelo trabalho coletivo e o individual em particular. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, professor, agradeço. Eu que agradeço aí pelos comentários e por ter participado aqui da banca, ter aceitado o convite. Eu vou fazer comentários rápidos aqui, tá? Então, primeiramente, começar parabenizando o Gustavo pelo trabalho, pela apresentação também, que foi uma boa apresentação, e por esses vários anos de contribuição à equipe também. Ele participa da equipe desde o primeiro ano. Então, só tenho a agradecer ao Gustavo por todo esse apoio. Vou puxar alguns comentários que foram feitos e também eu fiz algumas anotações, depois eu te mando, Gustavo. Eu acho que os principais tem a questão do título. Essa é uma questão que a gente, na verdade, já tinha discutido, né? Não só do título, mas do trabalho como um todo. Porque como o trabalho do Gustavo acaba... Quer dizer, a maioria dos TGs, eles são bem individuais, no sentido de que você está num contexto em que você é a única pessoa que está trabalhando naquilo, né? O do Gustavo tem essa dificuldade a mais de a gente separar o que é dele, o que é da equipe. Isso é uma coisa que a gente efetivamente já tinha discutido, como que faria. E eu concordo com o senhor que o título ficou genérico, mas muito por essa dificuldade da gente, como que no título a gente não coloca um título muito grande, mas ao mesmo tempo deixa uma coisa... Pode falar, Mônica. Eu tenho até uma dúvida, porque tem essa questão, quando os alunos são militares, que tinha que ter uma listinha, né? Tem um processo diferente, que verdade. tem que ser enviado os temas, sei lá, com uma certa antecedência, isso tem que passar, tem um processo até chegar à aprovação daquele
aquele tema, e aí eu não sei se a gente tem espaço para ajustar o título, porque, né, uma possibilidade seria esse ajuste agora ou no sim. final do TG2. Eu acho que tem sim, eu acho que tem sim. Tem sim. É só mandar um requerimento para dar e é bem tranquilo, na verdade. Na verdade, quase todos ajustam, porque o pessoal geralmente põe um tema, né? O pessoal, inclusive, na planilha, o que vai para os caras é tema. Então, quando o pessoal cria um tema de TG, eles não pensam no título, eles pensam num tema genérico. E aí a DAI coloca isso como se fosse um título, entendeu? Sempre dá esse problema. E aí quando você vai falar com o militar, e você fala, pô, mas isso aqui não encaixou bem esse título. Ele fala, pô, mas não me pediram um título, me pediram um tema. Então, na prática, quase todos trocam. Tem dois problemas também, porque geralmente o tema, título dos militares tem que ser mandado bem antes, né? E se a gente não submete o título do TG exatamente igual ao tema que a gente colocou, pode dar problema. Então, a gente tenta colocar um título meio genérico para ter uma definição melhor depois do que vai ser feito, mas a gente tem que manter esse título pelo menos de início, porque senão dá alguns problemas. A DAI faz o cara crachar, e aí ela diz, não, mas ele não pegou um tema que tá na planilha. Mas o tema não é exatamente o mesmo da planilha. Eu imaginei esse detalhe. Ó, teve um aluno no passado que eu acho que ele mudou uma palavra, acho que ele colocou no plural, e a Dai me mandou um e-mail perguntando se aquele tema tava na planilha. Foi muito engraçado. Pois é. Mas assim, se vocês tiverem uma sugestão, ou se vocês preferirem que a gente pense e tente propor algo para o TG2, vocês que sabem, se quiserem já dar uma sugestão agora, também ficamos à disposição. Se quiserem dar agora. Eu acho, Máximo, que eu acho que vocês são as melhores pessoas mesmo para gerar esse título, né? Eu acho isso. Então eu já deixei anotado aqui e a gente dá uma pensada num título melhor. Aí no TG2 a gente já traz esse título melhorado. Beleza, sobre a questão do procedimento de testes, realmente, como o Gustavo falou, a gente não costuma pré-definir o procedimento de testes para cada placa, né? A gente até tem boas práticas gerais na equipe de como fazer testes, que acho que elas não estão anotadas em nenhum lugar, é mais um conhecimento que passa aí de geração para geração, talvez elas devessem sim estar anotadas. Tem algumas placas que têm procedimento de teste, mas geralmente é mais no sentido de é uma placa que o desenvolvimento já está fechado, a gente tem um procedimento de teste para uma placa que foi recém-fabricada, entendeu? Para ver se a fabricação, né, se a soldagem saiu certo. Por exemplo, na SSL, que é uma outra categoria que a gente testa primeiro os reguladores, etc. Para o desenvolvimento, como é uma coisa dinâmica, a gente acaba não fazendo de antemão, acaba dependendo bastante da experiência do próprio projetista de saber o que ele vai projetar, o que ele vai testar primeiro. Mas a gente segue essas boas práticas. A gente testa primeiro uma fonte de bancada, né? Se tiver algum curto, a gente não queima a placa. A gente testa primeiro a parte de power, porque sem power nada vai funcionar. Então a gente testa os reguladores, coloca alguns pontos de teste na placa para ver, tá chegando 5 volts aqui, tá chegando 3.3, os reguladores estão funcionando certinho. A reguladora funcionando, aí passa a testar a parte toda analógica, parte analógica ok, vamos agora para a parte do microcontrolador, né, parte embarcada, que agora precisa fazer firmware. Aí vamos fazer firmware, testar cada coisa isoladinha, ter certeza que a gente está conseguindo ler os ADCs, está conseguindo ativar os MOSFETs quando precisa. Aí beleza, testou tudinho, aí a gente vai agora integrar tudo e depois testa junto com o robô, né? Que aí você integra com o computador do robô, mecânica, etc. Mas realmente, eu acho que para o TG especificamente, eu concordo com vocês que seria algo interessante, assim, de... Não digo necessariamente fazer o procedimento, mas na hora que escrever os resultados, né, escrever esses testes, essa sequência de testes, que aí acho que é uma coisa até que fica interessante mesmo, porque vai ficar documentado lá essa sequência que a gente já segue naturalmente, né? E aí quando entrar alguém novo na equipe, a gente tem o TG do Gustavo para mostrar para essa pessoa e falar, olha, segue mais ou menos a mesma sequência aqui que o Gustavo fez, que foi a sequência que a gente seguiu nas placas anteriores também. Que até é uma coisa menos dependente de ter alguém experiente do lado para estar acompanhando e passando essa sequência verbalmente. Beleza. Eu acho que era basicamente isso. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Tô de boa. Tá beleza. Tranquilo? Eu vou passar então a palavra agora. A gente tem plateia aqui, o Samuel está aqui. Então, vou passar a palavra para a plateia, caso o Samuel tenha alguma pergunta. Aproveita, Samuel.
Não, eu acho que não tem nenhuma pergunta no geral, não. Normalmente, todas as dúvidas que eu tenho, eu pergunto para ele mesmo aí no Labsca, né? Então, só queria agradecer pela apresentação. É bem o que é meio uma aula, né, que a gente tem aqui. Eu que sou mais novato, é muito do conhecimento que ele passou, eu vou poder aproveitar para a iniciativa e passar isso adiante. Então, é muito gratificante estar aqui. Muito obrigado a todos, né, que participaram. Valeu. Beleza, obrigado. Tranquilo, então, agora a gente passa para uma terceira fase da apresentação, que é a fase de deliberação. Como esse é um TG1, às vezes o pessoal acaba... Eu vou já parar a gravação, tá? Porque essa parte ela é mais reservada.